Muito boa noite a todos. Nós somos do curso de Administração da Faculdade Matriz, do quarto semestre. Hoje nós vamos iniciar o debate, o novo Código Comercial, certo? O nosso grupo é composto por Ricardo Oliveira, Matheus Mendonça, Hilary Ramires e Lidiane Prazeres, certo? Eu vou iniciar o nosso debate só pontuando alguns conceitos básicos do código, certo? Muito bem. Na área do direito, dá-se o nome do código o conjunto das normas legais, ordenadas e sistematizadas, que regulam de forma unitária uma determinada matéria, né? No caso do Código Comercial, trata-se do conjunto de normas e de preceitos que regulam as relações comerciais. Os códigos comerciais surgiram com a ilustração para ordenar a atividade comercial. O desenvolvimento de comércio fez com que, hoje em dia, o direito mercantil seja regulado tanto pelo Código Comercial como por outras leis especiais através de um processo, digamos, descodificador, tá? No entender de alguns historiadores, o primeiro Código Comercial foi desenvolvido lá na França, em 1807, e aprovado por Napoleão Bonaparte, né? O objetivo das autoridades francesas consistia em regular os valores negociáveis, a conformação de sociedades, o mercado de valores, a bolsa, as falências, o direito bancário, os seguros e os concursos de credores, e entre outras questões também, tá? O Código Comercial faz parte do direito privado, no seu ramo dedicado às relações mercantis. As normas pretendem adaptar-se à dinâmica das relações econômicas, tá? Já aqui no Brasil, iniciou lá em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil e a abertura dos pontos às nações amigas, de onde houve o surgimento desse Código Brasileiro, tá? Para disciplinar as atividades comerciais no Brasil. Ok? Agora, vindo a um ponto mais real, mais presente, né? A legislação brasileira, ela costuma mudar muito, fazer muitas modificações em vários aspectos, né, das leis. E são várias razões para isso acontecer. O que pode levar eles a modificar essas leis? A necessidade do mercado, atualização de normas antigas que não são mais compatíveis com a nossa realidade e entre outros motivos, certo? O novo Código Comercial é uma lei que vai impactar significativamente as negociações das empresas, isso já é uma opinião, tá? E as suas novidades devem ser conhecidas por todos os empreendedores que desejam manter a sua saúde financeira, tá? Mas o que vem a ser de fato o novo Código Comercial? Ele também é reconhecido como uma reforma do Código Comercial. Ele trata da lei do Senado Federal, que, se eu não me engano, é a PL 487/13. A redação ainda não foi aprovada por todas as casas legislativas. Isso quer dizer que ela ainda vai ser debatida, ainda vai sofrer muitas alterações, enfim. Mas ele veio para atualizar o novo Código Comercial, que já tem muito tempo, né? Desde 1850 que essa lei existe, que é a lei número 556, que é vigente desde a época do Brasil Império. Porém, toda a sua primeira parte já foi revogada pelo Código Brasileiro desde 2002, que passou a tratar de assuntos comerciais, entre outras disposições, tá? A nova legislação será a principal fonte de regulação das relações entre empresas, tá? O Código Civil passa a ser aplicado por apenas subsidiariamente. Isso quer dizer que suas disposições somente serão aplicadas naquilo que não for regulado pela nova lei, tá? E hoje a legislação é bastante confusa no que diz respeito aos contratos. Mais uma vez, uma opinião, tá? Por quê? Porque os que são civis estão sujeitos à revisão do juiz, o que gera uma série de distorções na economia e um grande prejuízo para as empresas. Eu acredito que, ao desvincular o Código Civil desses contratos, né, não vai haver mais esses problemas. Bom, e agora eu vou passar a palavra para Hilary Ramires. Obrigada, Ricardo. O direito comercial ele foi muito desgastado nos últimos anos.
tanto com a entrada em vigor do Código Civil, que o Código Civil ele acabou retirando a sistematicidade do direito comercial, e ele acabou trazendo pouco avanço, muita polêmica e refletindo uma realidade empresarial muito ultrapassada naquela época. Quanto com o crescimento de leis esparsas, desorganizadas e redundantes, muitas dessas leis desatualizadas com as práticas empresárias atuais, com a realidade do empresariado brasileiro, com o nosso contexto econômico, com as boas práticas adotadas internacionalmente e também com as pretensões brasileiras de se aliar a uma nova economia. As inúmeras mudanças ocorridas nas relações comerciais e empresariais, elas convidam a uma urgente adequação às novas normas, à nova realidade, objetivando o surgimento de um código que seja de acordo com os novos tempos que hoje vivemos e que significará uma segurança maior, tanto para os consumidores quanto para as empresas. Tem se propagado na mídia diversas discussões sobre os benefícios e também sobre os malefícios que a aprovação desse projeto de lei poderia trazer. Correntes jurídicas divergem sobre a necessidade de criação de um novo código comercial. A gente há de se imaginar, né, uma mudança legislativa significativa, como a confecção do referido código, acarretaria debates e discussões acerca do assunto no mundo jurídico. Toda atenção ao tema, de certa forma, pode ter um viés saudável para que se tenha uma análise crítica e participativa do que está sendo codificado, ao invés de um mero descaso jurídico sobre o tema. O princípio do contraditório, ele se estende contextualmente às opiniões especializadas divulgadas pela mídia. O fato é que há uma necessidade de um novo direito comercial e que ele seja repensado, não mais nos moldes medievais, né? Porque assim, o direito que a gente tem hoje, ele é o direito comercial, ele é um direito que foi feito com opiniões e visões medievais. Então, né, são bem ultrapassados já, e eles precisam se remodelar a nossa realidade. O avanço galopante da economia brasileira nos últimos anos, eles estão associados a uma posição que o país conquistou nas relações globais. Eles não podem se deixar passar despercebidas. A tudo isso se soma a complexa e indiscutível especialidade das operações comerciais, em suas mais diversas propensões, as quais impõem a necessidade de um tratamento igualmente especializado. Assim, a gente pode dizer que o novo Código Comercial ele tem por objetivo nutrir uma harmonia legislativa que modernizará e assim fornecerá, sob o ponto de vista jurídico, né, as condições adequadas para o acompanhamento do crescimento econômico que se estabeleceu nos últimos anos. Não é, portanto, um simples retorno ao passado, moldar o novo aos antigos costumes. Nesse caso, é justamente o contrário. Tem que ser feito para que as coisas elas possam fluir em sintonia com o mundo que é literalmente cada vez mais mutável. A gente sabe que as coisas elas mudam constantemente, então a gente precisa de um novo código comercial que esteja alinhado com a visão de agora. Vou passar para o meu colega, Matheus. Pessoal, boa noite. Meu nome é Matheus Mendonça, também sou aluno também do 4º semestre de administração e vou trazer aqui para vocês alguns pontos que nós achamos importantes, né, sobre pontos negativos e pontos positivos também, né, algumas polêmicas que nós encontramos que devem ser levadas em consideração, até porque a gente sabe que existe sempre o lado do consumidor, mas também existe o lado
do empresário, daquela pessoa também que está sofrendo diretamente com essas mudanças. Claro que não é só o empresário, isso tem um impacto na sociedade que a gente pode perceber nessas novas mudanças, mas que há malefícios, mas que também há alguns benefícios também. Entre as principais críticas manifestadas está a insegurança também jurídica, no que pode ser criado com alteração da legislação, né? Em momento de se profunda crises e também de fragilidade de jurisprudência, que está sendo consolidada em razão do novo CPC. Uma vez que o novo código também poderia implicar em algumas alterações na referida nova lei que entrou em vigor desde o início de 2016. Outra também polêmica interessante que a gente notou seria que, em relação à alteração de temas, como já é regulado por legislação especial, a exemplo da Lei das Falências, que o Código Civil rege, e um novo Código também de Processo Civil rege, também é objeto de críticas e utilização excessiva de termos abstratos que requerem ampla discussão doutrinária jurisprudencial para sua consolidação, o que geraria também instabilidade e insegurança jurídica, né, para setores jurídicos. Isso também acho que a gente encontrou como alguns pontos que pode ser levado em consideração como polêmicas, como algo que poderia soar de forma negativa. No que se refere a pontos também positivos, o novo código pode, porém, apresenta diversas inovações. Há a previsão expressa de admissibilidade de contratos, atos societários e títulos de crédito celebrados e originários de modos eletrônicos, além de garantia de efetividade às assinaturas eletrônicas. Nesse sentido, o substitutivo do projeto de lei original acompanha a evolução tecnológica, sendo assim compatibilizado até mesmo com o Marco Civil de Internet. A votação para essa aprovação dessa redação do Código Comercial, constante no substitutivo em questão, estava marcado para o dia 7 de dezembro de 2016. Isso quando ocorreu, só que, devido a algumas instabilidades, ela foi adiada e após isso não houve uma nova previsão de data para essa votação, né? Desse modo, continua meio que incerto algumas tomadas que são, vamos dizer assim, ramificações extras para a implementação extras desse Código Comercial, né? No que se refere à defesa do consumidor, a gente pode citar que um dos maiores impactos é eliminar a possibilidade de usar o Código Civil de Defesa do Consumidor, né? Regido pela lei, acho que número 8.078/90, se eu não me engano, ou da legislação trabalhista nas relações de microempresas e empresas de pequeno porte também, com organizações de grande porte. Isso é justificado pelo fato de ambas as partes serem empresas, porém, com a aplicação do CDC, prejudicar o desenvolvimento econômico e gerar insegurança jurídica, porque a gente sabe também que existem as microempresas que são regidas de uma forma meio que diferente, e as grandes empresas de grande porte também, que possuem seus direitos, mas também são implicados em alguns deveres que dependem muito do porte daquela empresa. O projeto determina também que precisamente os tipos de sociedade possíveis no Brasil serão elas limitada, anônima, nome coletivo e em conta de participação. A gente percebe que o conceito de sociedade empresária não está previsto no Código. Outras mudanças sobre a sociedade são: pessoas casadas podem ser sócias entre si, não há limite para execução de quota social por parte dos credores de um dos sócios, pessoa jurídica ou física que reside no exterior somente pode participar de sociedade no país se mantiver representante permanente no Brasil. Ou seja, ele pode até estar no exterior, porém, pode residir no exterior, mas ele precisa ter um representante legal assumindo o que possa responder aqui às legislações no Brasil. No final, vou contar um pouco sobre como as empresas podem se adaptar às mudanças. Vou passar um pouco para a Lidiane, ela complementar e falar um pouco também sobre essas mudanças. Obrigada, Matheus. Uma outra mudança é a concorrência desleal, né? A nova legislação, ela define a prática de concorrência desleal como os meios fraudulentos, ilegais ou repudiados pelo mercado
né? Temos como exemplo da prática de divulgação de informações falsas contra os concorrentes, suborno de funcionários pelos concorrentes para obter informações sigilosas, né? E entre outros, né? O novo código, ele prevê sanções administrativas e penais, além de indenizações para essa ocorrência. E tem também o registro contábil, né? Ele não será mais obrigatório ser físico. A obrigação pode ser feita apenas pelo formato eletrônico, sendo exigido apenas certificados digitais, né? E o projeto de lei prevê o sigilo de escrituração, mas não impõe um formato obrigatório para essa escrituração. Porém, ele será preciso, né, que eles sejam uniformes no tempo que sigam as regras, né, do Conselho Federal de Contabilidade. Então, assim, o novo Código Comercial, né, ele tem por desígnio nutrir uma harmonia legislativa que vai modernizar e, assim, fornecerá, sob o ponto de vista jurídico, as condições adequadas para o acompanhamento dos seus últimos anos. Não é, portanto, né, um simples retorno ao passado, mas moldar tudo que vem, toda a atualidade, né? Moldar todos os antigos costumes e tornar tudo novo. Eu vou passar de volta para Matheus. Bom, pessoal, como ela citou, e eu também trago alguns questionamentos também, no que se refere também a essas mudanças desse novo código, né? E aí eu pergunto como que a empresa pode se adaptar a essas mudanças, né? Como que a empresa pode seguir nesse ramo, o que mudou o antigo para o novo. Nós já citamos alguns pontos aqui que são cruciais, que são de extrema importância, né? Tanto para o consumidor, também para a empresa, para o empresário. Mas, assim, o novo código, ele traz diversas disposições que beneficiam as relações entre as empresas também. Ele vai diminuir as inseguranças jurídicas, melhora o comércio eletrônico e mais. Entretanto, os empreendedores que estão acostumados com as regras atuais não saberão como se adaptar às mudanças, como também não conseguirão elaborar estratégias que aproveitem das novidades para conseguir vantagem de mercado. Isso também é uma realidade que a gente possivelmente possa ser que nós já estemos até vendo e já possa também estar acontecendo entre muitas empresas. A solução mais adequada para essa questão é contratar uma empresa especializada em serviço societário e contábeis também. Elas serão constituídas por profissionais experientes e capacitados, que dedicam anos de suas vidas ao estudo da legislação, seja ela comercial ou contábil. Além disso, sabe como manter seus clientes regularizados perante lei, utiliza a favor da empresa, auxilia na revisão de contratos e mais. Então, ou seja, é crucial para que essa empresa contrate uma outra empresa especializada nesses serviços. Né? Não adianta algumas empresas que não detêm conhecimento buscar meios que não vão dar certo. Né? Acredito que o mais indicado seja a solução seja essa aí, a empresa deve contratar uma empresa especializada nesse ramo, que já esteja atuando, que já tenha base em leis para assegurar essa empresa que estará contratando esse serviço. O empreendedor que souber interpretar e se manter regular perante o novo Código Comercial conseguirá mais vantagens no mercado e se destacar também perante os concorrentes. Entretanto, somente com o apoio de uma equipe especializada, ele poderá conseguir esses benefícios, porque possivelmente ele não vai ter daqueles conhecimentos, já que se trata de um novo código e ele é um empresário, então possivelmente ele não vai deter desses conhecimentos. Aí deixo aberto para quem quiser comentar alguma coisa, viu, pessoal? Fica aberto aí se alguém quiser contrapor ou se alguém quiser também reafirmar o que foi dito aqui. Mas, basicamente, o código vai se firmar dessa forma aí. Em relação aos pontos positivos, a gente tem hoje no código que tem uma lei que ela protege uma sociedade empresária dentro ela limita aquela sociedade empresária a uma unidade da federação,
onde ela estiver registrada. Com o novo código, ele vai proteger o nome empresarial em todo o território nacional. Então, assim, as empresas, elas não serão protegidas. O nome empresarial, ele não será apenas protegido naquela unidade federativa onde ele foi registrado. Ele vai ser protegido em todo o território. Gente, muito obrigado pela visão de vocês. Assim, no meu ver, galera, claro que nem tudo é perfeito, né? Sempre vai haver uns pontos ali ou aqui, mas para mim isso vai beneficiar muita gente. Quem é que vai se beneficiar com esse novo código que está sendo tramitado aí pelo Senado? Empresários e comerciantes. Esses administradores que não têm medo de competir, vai ficar feliz, por quê? Vai trazer uma segurança jurídica. Porque qual era o problema do código anterior? Que inclusive já tem várias décadas aí. Insegurança jurídica. Então esse novo código, ele vai trazer essa segurança, certo? E vai permitir para os consumidores preços e serviços mais acessíveis, certo? Além, claro, de muitas e muitas outros benefícios, certo? Por exemplo, um que me interessou bastante, porque eu sou empresário, né? Ele vai permitir o comércio entre empresas, o famoso B2B, não sei se vocês conhecem, o Business to Business, né? B2B. Então, as empresas elas podem comercializar entre si, tanto como clientes, como também como fornecedores. Olha só que interessante. Claro que há quem diga opinião, inclusive, né, de universidades como a USP, que não vai trazer nenhuma segurança jurídica. Claro que eu não concordo e vendo aqui, quem realmente leu o código vai entender que só existem benefícios, ok? Mais alguém tem alguma coisa a tratar, alguma coisa a falar? Eu vou continuar. De um lado, né, existem defensores desse novo código que dizem que sim, é necessário uma unificação, uma consolidação de regras e entendimentos que já existem no mercado. Outro argumento favorável, né, é que com a maior segurança jurídica para as empresas, atrairá mais investimentos para o país, né, porque vai criar mais regras que podem confundir o investidor ou sobrepor as normas que já são aprovadas, né, além de trazer mais burocracia. Exatamente. No quesito de parte internacional, né, na visão dos críticos ao projeto, eles acham que será muito prejudicado, pois os credores estrangeiros serão os últimos a receber em caso de falência das empresas, né? Imagina que Desculpa, Lidiane, você estava falando. Imagina que um empresário lá da Europa, ele queria investir no Brasil, mas vocês sabem que as leis do Brasil são bastante confusas. O cara vai ler a lei, vai avaliar, vai ver se vale a pena e vai acabar desmotivando. Ele vai acabar investindo num país vizinho, por exemplo, no Chile, que as leis são mais abertas ao comércio. Então o Brasil ele acaba fracassando justamente pelas leis bastante confusas que tem. Então os empresários acabam se desmotivando a investir aqui. Então eles vão para fora. Tá? E como Lidiane mesmo, como Hilary falou, isso vai trazer mais empresas para o Brasil, mais empregos, então muita gente vai se beneficiar, não só empresas, mas também pessoas, através de empregos, geração de empregos. Muito bem citado, pessoal, muito bem citado aí, Ricardo. Dificultando ainda mais atrair novos investidores, possivelmente negócios que viabilizam o Brasil, né? Atrair sempre pessoas novas, pessoas com novas perspectivas. Eu acho que o Brasil ainda tem muito a crescer e não só lá fora tem algo a nos oferecer, temos também muitas coisas a oferecer, mas acho que também um investimento. Eu acho que ainda é bem dividido esse ponto. Acho que tem gente que acredita que sim, vai atrair investidores, e tem gente que acredita que não vai atrair de fora.
Além de tudo isso que vocês falaram, que eu achei muito interessante também, muitas empresas, elas ficarão isentas de emitir demonstrações, né? Que esse tipo de coisa vai ficar sujeito a uma legislação específica. Então, isso é interessante também da gente comentar. Tá? Pois bem, alguém tem mais... Outra coisa que a gente sabe que no Brasil, o Brasil ele não protege o investimento privado. O Brasil, o interesse dele é só o investimento público. O investimento privado ele é totalmente vulnerável. E o código ele vai sistematizar a defesa das empresas. Muito bom, muito bom. Naquele ponto que você falou das empresas também, Ricardo, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o direito do consumidor não vai entrar para as empresas de pequeno e médio porte em cima das empresas de grande porte. Eles não vão ter esse direito, porque ambas executam atividades comerciais e não vão ter esse direito de direito do consumidor um em cima do outro, no caso. Excelente. Também as assinaturas eletrônicas, elas vão passar a ser incontestáveis, né? Porque como se elas tivessem sido autenticadas em algum tabelionato de notas. Então, assim, não vai ser mais preciso a pessoa ir autenticar a sua assinatura eletrônica. Ele vai poder fazer isso de uma forma mais aberta, facilitada, né? Na verdade. A gente espera que esse código já seja aprovado o quanto antes, né? A gente sabe que só existem pontos positivos nesse novo código, ainda mais que é um código muito, mas muito antigo. É claro que ele... E também, já ia falar, porque o código que a gente tem hoje, ele foi vigorado, não sei se é essa palavra que eu posso dizer, mas foi nas eras medievais. Então, hoje a gente precisa de uma coisa muito mais moderna e que atenda às nossas necessidades atuais. Teve que o Código Civil Brasileiro de 2002 revogar toda a primeira parte, que já era muito antiga, já não cabia mais a realidade da época. Então, é um caso de urgência. Estava lendo a notícia aqui, que já uma última reunião foi feita, se eu não me engano, em abril. Já existe um presidente para poder dar seguimento, então a gente espera que seja aprovado o mais rápido possível e que um próximo debate seja feito para a gente ver os resultados, né? Espero que sejam positivos, como diz a proposta. Muito bom, pessoal. Muito bacana. Muito bem. Alguém tem uma colocação para fazer? Não, eu acho que por enquanto é só. Mais alguém tem alguma coisa a falar ou não, né? Não. Okay. Não. Muito bem. Ficou bem claro. Vamos tá aguardar aí. Agradecer só a presença de vocês aqui. Obrigado. Muito obrigado também aí pela presença de todos aí. Muito importante a gente debater informações. Agradecer também porque vocês trouxeram pontos também que eu não tinha visto, né? Passou despercebido. Isso, exatamente. Acho que o ponto é esse, você trazer ideias de pessoas diferentes. Exatamente, trazer... É necessário isso. Então é isso. Para quem assistiu aqui o nosso debate, o nosso muito obrigado, tá? Espero que vocês leiam o código e, se possível, também discutam, porque política é isso, é discutir e não deixar ver navios. Nosso muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.